Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que honra, mais uma vez, de estarmos aqui na presença do Senhor. Eu convido você, neste momento, a estar juntamente conosco, louvando a Deus e adorando a Deus. Como é bom, que coisa boa saber que você está aí conectados juntamente conosco aqui nesta manhã de domingo. E queremos celebrar o nome do Senhor Jesus. Queremos adorar o nome do Senhor Jesus nesta manhã. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Provérbios, no capítulo 31, no verso 29. Provérbios, capítulo 31, verso 29. A palavra do Senhor diz assim: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Hoje para nós mulheres é um dia muito especial, é o Dia das Mães, e louvamos a Deus pela vida de cada uma de vocês que são mães. Quero desde já parabenizá-las por este dia tão lindo. E nesta manhã eu fui surpreendida com a ligação dos meus filhos. Eles estão no Brasil, eles estão bem longe de mim, bem distante, mas eu recebi a ligação deles. Palavras de agradecimento que eu pude ouvir nesta manhã, e isso encheu meu coração de alegria. Como é bom saber que nós temos filhos que têm os amados. Então eu quero que você, filho, nesta manhã, se você não teve a oportunidade de ligar para sua mãe, de falar um oi para ela, de dar um abraço, de dar um beijo, às vezes até um presente, né? Você tem a oportunidade nesta manhã ainda. Faça uma ligação, diga para ela que você o ama. Uma palavra tão simples, mas é tão poderosa. Diga para sua mãe, filho, filha, onde você estiver agora, valorize esta mulher que tem cuidado, que tem te gerado, que tem sentido o amor, que tem sentido o carinho por você. Falar sobre maternidade para nós é algo muito especial, porque Deus nos deu esta missão, esta graça de gerarmos filhos, não para nós, para Ele, como diz a palavra, que filhos são herança do Senhor. Ele confiou a mim nesta missão de mãe, de educar, de cuidar e de zelar. E eu quero continuar fazendo isso até a volta do Senhor Jesus. Muito obrigada, meus filhos, que puderam, através desta comunicação, transmitir seu gesto de amor para comigo. A todas vocês que têm seus filhos longe, que Deus também te dê toda a graça, toda a força, para que você possa vencer. E vocês que têm o privilégio e a alegria de tê-los perto, aproveite as oportunidades. Que Deus nos abençoe nesta manhã. E aqui nós estamos diante de Deus e queremos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Nesta manhã eu tenho motivos de louvor, eu tenho motivos de gratidão a esse Deus tão maravilhoso que tem feito tanto por mim naquela cruz do Calvário. E nesta manhã, como mãe, eu sou grata a Deus pela oportunidade que Ele me dá. Eu convido você, neste momento, a fechar os teus olhos. E juntos, nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Não estamos reunidos, presentes aqui, mas nós estamos ligados no mesmo amor, na mesma fé, no mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E por isso eu te convido a orar juntamente comigo. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor nesta manhã. Esta manhã tão linda, tão maravilhosa que o Senhor preparou e reservou para que nós pudéssemos estar aqui, Senhor, juntamente com cada um daqueles que estão em seus lares. Que o Senhor possa agora, com tua mão poderosa, alcançá-los aonde estiver. Que esta mensagem possa, ó Deus, adentrar aqueles lares que estão ouvindo nesta manhã, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por este dia tão especial. Todos os dias são especiais, mas este nós temos a alegria e a satisfação de poder ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós agradecemos pelas nossas mães,
agradeço ao Senhor pela minha mãe, pela vida da minha avózinha ali no Brasil, da minha irmã. Que o Senhor também abençoe aonde ela estiver, Pai. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem feito infinitamente mais e além de tudo aquilo que nós temos pedido e colocado diante de Ti. Nesta manhã nos abençoe, Senhor, com toda a sorte de bênção. E queremos agradecer a Ti, Pai. Somente agradecer pelas bênçãos recebidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor juntamente com vocês. Aqui diante de Ti
família, ela sempre enfrentou e ela sempre enfrenta muitas lutas, muitos desafios. A Bíblia, ela narra muitas histórias. No caso de Adão e Eva, um dos seus filhos mata o seu irmão. Abraão se vê indo embora, seu filho ali no deserto. Isaac, ele orou 20 anos para sua mulher engravidar, e ela gerou no seu ventre 2 nações. Os irmãos passaram muito tempo brigando. Então, a palavra de Deus, ela continua narrando muitas coisas de famílias que tiveram muitas lutas, que tiveram muitas dificuldades. Samuel, o maior juiz de Israel, ele tinha 2 filhos. E esses 2 filhos não andou no mesmo caminho do Pai, não andou na presença do Senhor. As nossas famílias têm enfrentado muitas lutas, porque nós não somos família perfeita. Não existe família perfeita. Assim como os homens do passado tiveram suas lutas, suas crises, suas dificuldades, nós também temos. Nós também temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os conflitos, as dores e as expectativas. Toda a família enfrenta isso. E hoje nós estamos aqui, na mesma dependência de Deus. Que Ele seja o nosso socorro bem presente no momento da nossa angústia. Que Deus tenha misericórdia da minha família, da sua família e de vocês. Que Deus tenha misericórdia das famílias. E nós queremos continuar louvando ao Senhor, dizendo, ali como Josué diz na palavra, no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que seja nesta manhã o meu desejo e o desejo do seu coração, servir ao Senhor, juntamente com a nossa família. Te convido a louvar ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa
conforte os corações. Que o Senhor vai ao encontro desta mãe que está me ouvindo agora neste momento. Supre todas as suas necessidades. Ela possa, Senhor, apenas confiar em Ti e saber que o Senhor é o Deus que está no controle de toda a situação. Quantas noites em claro nós temos passado, quantas noites difíceis nós temos vivido. Muitas vezes chorando e colocando e apresentando diante de Ti nossos filhos, Senhor. Mas nós sabemos, ó Deus, que quando uma mãe ela se dobra diante do Deus Todo-Poderoso, o tempo pode passar, nós temos a certeza de que a resposta virá. A Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Que esta alegria possa invadir os corações daquelas mães que se encontram aflitas, que muitas vezes perderam a esperança. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, não desista, não desista de lutar pela sua família, não desista de orar e investir tempo na vida dos teus filhos. Que nós possamos, Senhor, ser mulher sábia, que tenhamos a sabedoria que vem do alto para as nossas vidas. Deus, como rainha do lar, que nós possamos ter a Tua graça para educarmos e ensinarmos nossos filhos. Que o Senhor nos conceda nesta manhã esta graça a cada uma de nós. Que sejamos mães exemplares, como nós temos muitos exemplos na Tua palavra. O desejo do nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queremos ainda continuar louvando a Deus. A palavra fala ali no livro de Salmos, no capítulo 133, como é bom, como é agradável quando nós estamos em comunhão. Hoje nós não estamos aqui presentes, mas nós temos este meio de comunicação e nós podemos usá-los e através dele chegar até a tua casa esta mensagem. E eu te convido a louvar juntamente conosco, dizendo esta palavra que tem um significado tão grande para mim. Eu acredito que tem para você, eu acredito que tem para nós aqui. Uma parte do Ministério de Louvor é a palavra gratidão. Gratidão ao Senhor por tudo aquilo que nós temos recebido. E é esta comunhão que Ele tem gerado em nós, que ela possa também ser gerada na sua família. Nós somos um corpo, nós somos uma família e nós estamos aqui para juntos vivermos nesta comunhão. Irmãos
Deus por duas meninas. São duas moças muito lindas que Deus me presenteou aqui no Japão. E eu tenho como filhas, né? Posso dizer isso porque eu tive o privilégio e a honra de também cuidar da minha querida sobrinha Carol, a Karine. Todos os anos ela tem demonstrado gesto de amor e de carinho para comigo. E eu sou grata a Deus porque não apenas em presente, Karine, por favor, mas também no gesto de amor e cuidado. Lógico que, como mãe, sinto falta dos filhos, mas Deus também me presenteou com essas duas meninas que têm preenchido meu coração de alegria. Sou grata a Deus pela vida delas, pela vida da minha irmã, da minha família. E também, como eu expressei, sou grata a Deus por sua vida, mãe, pelo seu carinho. Eu tenho recebido muito carinho, muitas mensagens de amor, de preocupação. Também tenho recebido muitos presentes de vocês. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês nesse dia tão especial. Não tem como falar e não se emocionar, porque Deus tem enchido meu coração de gratidão por este tempo que nós temos vividos aqui. E eu agradeço a Deus pela sua vida. Deus te abençoe grandemente, conte comigo, com as minhas orações, com o meu carinho, com o meu abraço, e que Deus possa nos abençoar grandemente. Feliz Dia das Mães para todas nós. Amém. Amém. Graça e paz, querida igreja e queridas mães que nos assistem aqui no Japão, domingo pela manhã, e aí no Brasil, à noite. Nós temos a grata satisfação de estarmos servindo ao Senhor aqui nessa terra. Espero que você esteja nos ouvindo bem. Se não tiver, avise aí que vai ter alguém vendo, certo? Mas a todos vocês que nos assistem, compartilhem, dê um joinha. É o nosso privilégio de poder transmitir a palavra de Deus por meio da via online e para que alcance a sua vida em tempos de coronavírus. Mas creio que logo esse tempo vai terminar e vai chegar o momento em que todos nós possamos estar aqui reunidos novamente neste lugar. Será um prazer imenso de voltarmos a reunir. Já estou sentindo muita falta desse momento, mas temos boas notícias para chegar, acho que nesse mês de maio. Por isso, continue orando, querido irmão e irmã em Cristo Jesus, para que tudo isso venha a ser uma realidade novamente e a igreja possa voltar a compartilhar presencialmente, conversarmos e estarmos aqui todos juntos. Amém? Então, nesse momento, eu quero trazer uma palavra de Deus às mães. E a mensagem tem como tema, e o texto bíblico está lá em Êxodo, capítulo 2, verso 1 ao verso 10. E o tema é Uma Mãe na Galeria dos Heróis da Fé. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, logo no início da história do povo hebreu, debaixo de opressão. Eles viviam no Egito e passavam por grandes dificuldades, como nós estamos passando, talvez até mais, porque estavam debaixo de grande opressão de escravidão, tendo que trabalhar exaustivamente, debaixo de ameaças, de chicotes, e também por não falar de todas as mães hebreias, elas corriam o risco de perderem os seus filhos, pois o rei do Egito, ele queria que todos os meninos fossem mortos antes mesmo de eles ao virem a este mundo. Por isso que deu ordem às parteiras para que matassem todos os meninos e deixassem as meninas. E não conseguindo este fato, porque as parteiras hebreias eram tementes a Deus e não fizeram tal loucura, deixaram preservar e disseram ao rei que tudo isso
era que as hebreias eram muito sadias, mulheres fortes, e antes que elas viessem, então elas já haviam parido seus filhos. E nesse contexto, a multiplicação dos hebreus continuou muito grande. O rei, então, se preocupou novamente em pedir agora que todos pudessem jogar os filhos no rio Nilo. E assim, cada um tinha talvez aquela vigilância de fazer cumprir este mandato do rei, jogar o seu filho menino, todos os meninos no rio Nilo. Imaginem essa situação, e diante deste contexto que você vai analisar aqui esta carta, este livro de Êxodo, que significa o período da saída, realmente que vai acontecer do povo hebreu ali do Egito para servir ao Senhor. Então, há uma família, há uma mãe vivendo nesse contexto de dificuldades e ameaças. Vamos ler então capítulo 2, versículo 1 ao 10, onde está escrito assim: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe acontecera. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abrir, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Creio que todas as mães merecem a gratidão de todos os filhos. Um abraço, mais do que isso, um agradecimento de voz audível e também por nos dizer um eu te amo, porque é um privilégio de que elas o geraram, elas cuidaram de você e também o educou nos caminhos do Senhor. E aqui nesse sentido, nós podemos ver que algumas mães não estão presentes nesta vida de muitos filhos. Verdade. A minha mãe já se foi há quase 6 anos, mas se sua mãe está viva, felicite a sua mãe, hoje ou amanhã, sempre. Não se esqueça dessas mães brilhantes que a gerou para que você pudesse viver nesta vida e desfrutasse e visse a grandeza do amor de Deus. Se você não tem encontrado ainda essa gratidão na sua mãe, observe, ela é muito especial. Todos os dias ela tem um coração de mãe para estar ao seu lado e para dar até a sua vida pela sua vida. Amém? Então, não deixe de felicitá-las, porque elas foram aquelas que geraram você. Muito bem, amados, eu, contudo, não tendo
a minha mãe viva, eu posso felicitar então a todas as mães da nossa igreja, Betel Coana, para que vocês possam, nesse momento de pandemia, talvez de crises, sofrimentos, angústias na alma, incertezas e tantas outras coisas, vocês que têm os seus filhos próximos a vocês, aqueles que estão distantes, ou filhos que estão com as suas mães distantes de você, todas vocês estão sofrendo, mas eu tenho uma mensagem para você. Tenho certeza de que Deus pode abençoá-las em todos os lugares e momentos que você tem vivido nesta terra. E muito, Ele pode abençoá-las em todos os aspectos da sua vida, seja a sua vida pessoal, seja a sua vida física, seja a sua vida espiritual. E muito mais, que continue confiando nas promessas de Deus, pois Deus tem promessas para a sua vida, para a sua família, salvá-los e trazer uma prosperidade na sua casa. Amados irmãos e mães, vocês têm uma missão muito importante. Devemos saber disso, que a mãe, aquelas que nos geraram, têm uma responsabilidade e uma capacidade única dada por Deus, gerar filhos, multiplicar a prole, e foi isso que Deus deixou para elas, amar o esposo, amar os filhos e filhas, netos e netas. Nós observamos que a capacidade da sua missão é grande por Deus, mas Deus lhes dará capacidade, as capacitará para esta grande tarefa, e principalmente de educar filhos nos caminhos do Senhor. Dentre tantas mães na Bíblia, porque já se falou aqui de algumas mães, nós podemos destacar tantas mães como Eva, a mãe universal de toda a raça humana. E nós poderíamos destacar que Isaac, que teve como mãe a Sara, ele foi o filho da promessa. Nós poderíamos destacar também aqui, amados, Ruth, a mãe que gerou Obed, e Obed foi avô de Davi. Nós poderíamos também destacar João, que teve como mãe Isabel, e muito mais, por não falar da mãe chamada Maria, bendita entre as mulheres, a mãe que da parte de Deus gerou Jesus, o Salvador. Mais especificamente, amados, nós queremos estar aqui trazendo nesta manhã para falar de uma mãe, dentre todas estas mães, especificamente de uma mãe que também foi valorosa. E quero destacar então a mãe Joquebede. Guarde esse nome. Joquebede é o nome que nós vamos estar falando aqui o tempo todo, para que você talvez não tenha ouvido falar muito desta mulher. Ela foi a mãe de Moisés. A mãe de Moisés. A mãe brilhante e que dedicou a Deus a sua vida, porque temia e honrava a Deus, e era uma mulher cheia de fé, cheia de alegria em servir ao Deus que criou os céus e a terra. Era uma mulher que em tempos de dificuldade, de crises, ela não temeu o perigo, antes ela avançou pela sua fé nas promessas do Deus do impossível. E eu queria perguntar para você, será que está te faltando fé? Está te faltando dedicação ao Senhor? Está faltando inspiração em ser uma mãe dedicada, honrada por Deus e honrando a Deus maravilhoso? Será que está faltando isso? Se está faltando, nós temos aqui uma mãe chamada Joquebede, que pode te inspirar e inspirar
a todos nós, nesta manhã e lá no Brasil, nesta noite. Os feitos de uma família, amados, dependem de Deus, ser o centro da família, dos corações que estão servindo a este Deus. Mas, especialmente de uma mãe, nós vamos ver que pela sua atitude de honrar a Deus e pela sua fé brilhante, a sua história e da sua família e dos seus filhos são notórios e tem uma proeminência histórica muito grande que você vai analisar aqui agora, esse início de tudo como aconteceu. E isto é muito importante para cada um de nós. Mães que tenham atitudes virtuosas. A mãe Joquebede nos leva a olhar para os feitos da família, especialmente da família de Moisés, que teve o seu pai e a sua mãe. E eles constam então na galeria dos heróis da fé. E observando bem o texto bíblico e a história desta mãe, nós podemos afirmar com toda certeza que esta família foi abençoada. E não somente essa família, mas os seus filhos, porque em primeiro lugar, esta mãe chamada Joquebede, ela conhecia e honrava a Deus com todo o seu coração. E é isso que nós devemos saber, que o grande mandamento de Deus é conhecer a Deus, é honrar a Deus, é amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas. Com toda a sua mente, conhecimento, com todo o seu coração, força, energia, desejo, devemos amar a Deus acima de tudo. E esta é a primeira observação que nós fazemos desta mãe chamada Joquebede. Joquebede, podemos dizer que ela conhecia a Deus. Até o seu nome, Joquebede, significa Jeová é glória. E ela faz jus pelo seu nome, porque a sua família vão realmente ser abençoados da glória de Deus, e não somente a sua família, mas notoriamente na vida dos seus filhos. Esta mulher, esta mãe chamada Joquebede, ela terá 3 filhos conhecidos por nós, mas não a sua história, não a sua essência da sua vida com Deus. Ela teve 3 filhos, Arão, Moisés e Miriam. Está descrito lá em Números 26, 59. Arão e Moisés foram proeminentes líderes em Israel. E logo depois eles foram sacerdotes do Senhor. E Miriam foi profetisa do Senhor. E lá em Êxodo capítulo 15, verso 20, e 17 ao versículo 7, está escrito assim, eu vou ler para você, se você quiser buscar na Bíblia, em Êxodo 15, 20, capítulo 17, verso 7, está escrito assim: Então Miriam, a profetisa, irmão de Arão, pegou num tamboril e todas as mulheres a seguiram, dançando e tocando os seus pequenos tambores. E Miriam acompanhava a dança com estas palavras: Cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançando ao mar os carros e os cavaleiros. Amados, nós podemos ver a bênção que chegou até aos filhos desta mãe chamada Joquebede. E podemos provar que esta mãe chamada Joquebede, ela conhecia a Deus e honrava a Deus acima de tudo. Sabe como, amados? Observando o início da sua família, da sua vida, da sua união conjugal, do seu casamento, do seu matrimônio. Nós podemos observar que ela não casou com um homem estrangeiro. Ela casou com um homem da sua própria tribo. E o que isso significa? Que o homem com que ela se casou conhecia Deus. Se fosse um estrangeiro, não
conheceria a Deus, o mesmo Deus de Israel. Isso é muito importante. Em Êxodo capítulo 2, verso 1, então, diz o texto: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Veja aí, os dois eram do mesmo clã. E isso é importante, muito importante. Ambos serviam ao mesmo Deus, falavam das mesmas coisas, das mesmas histórias sobre as promessas de Deus. Amados, o esposo de Joquebede e também desta mulher Joquebede, você vai ter apenas 2 vezes que vai mencionar o nome dela e do pai de Moisés. Comumente não se fala, mas nós temos aqui que deixar também descrito para você saber de quem era o nome dos pais daquele que transformou a história do povo hebreu, né? A condução de Moisés à frente do seu povo. Então, seu pai chamava-se Amrão, não é Arão, Amrão. Ele foi então pai de Moisés, de Arão, que é irmão de Moisés, e Miriam. E conforme também, mais uma vez, você pode anotar aí, em Números 26, 59. E diz o texto assim lá: o nome da mulher de Amrão era Joquebede. E aqui que está o nome Joquebede. Descendente de Levi, que nasceu no Egito, ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmãs deles. Fato importante notar que em todas essas histórias de passagens bíblicas, você vai sempre observar que o nome do homem sempre vem primeiro. Então, no caso, o nome do chefe da família, o chefe da casa, ele sempre vem primeiro. O da mulher depois, em muitos casos, nem aparece. Por que isso, amados? De forma implícita, não é machismo da parte de Deus. Pelo contrário, mas uma autoridade delegada a todos os homens, que desde o princípio Deus deu aos homens dirigir, uma capacidade de liderança, de poder realmente orientar e educar aos seus filhos na lei do Senhor, junto com a sua esposa. E nesse caso aqui, a mãe Joquebede. E quando esse princípio ele é seguido pelo homem, pela mulher que vai se casar, tanto um quanto o outro servem ao mesmo Deus, e os homens principalmente têm a sua função definida como líder, como cabeça do lar, a esposa como auxiliar, aquela que está ao lado e não atrás, nem debaixo dos pés, e também nem acima do homem. O lar é uma bênção, é uma alegria, é um prazer de conviver, porque há uma funcionalidade dentro deste lar, porque o homem, ele precisa e deve cumprir o seu papel, assim também como a mulher. E nesse instante, eu quero trazer para você Colossenses 18, que o apóstolo Paulo ele traz às mulheres, dizendo: sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor, ou a quem aquelas que servem ao Senhor. Veja então que é uma condição para que as mulheres possam estar debaixo de uma autoridade maior, no caso do seu esposo. E aqui deve ter um segredo importante desta mãe chamada Joquebede e seus filhos, pois o marido e a mulher serviam ao mesmo Deus juntos e nesta harmonia que acabamos de falar, porque a Bíblia declara bem mesmo, bem certo, essas funções para o homem e para a mulher. Então significa que eles tinham alvos e objetivos iguais, pois serviam
ao mesmo Deus, ao ser pai e mãe, tendo seus filhos, netos, eles realmente sabiam a harmonia, pois a lei os ensinava em como se comportar e como a sua responsabilidade como autoridade devia se relacionar com os seus filhos, educar os seus filhos e seus filhos como se devia comportar em casa e na sociedade. Aqui nós vemos então uma unidade de propósitos que eram harmoniosamente ligados à lei do Senhor, para o pai e para a mãe. A história desta mãe chamada Joquebede parece bonita, linda e romântica, e ela é. Porém, havia um tempo em que nós aqui trouxemos desde o início na palavra do Senhor que o tempo em que viviam eram tempos difíceis. O tempo para eles não era nada bom, nada bom. A história realmente demonstra que eram momentos de apreensões, incertezas, ameaças das autoridades sobre as famílias e principalmente daqueles que iriam ter o seu primeiro filho, o seu primeiro menino. Todos os meninos recém-nascidos tinham sobre ele agora uma ordem dada pelo rei do Egito de que as parteiras deveriam matá-los. Ao nascer um menino, deveriam matar o menino. Se nascesse uma menina, deveriam preservar todas as meninas. Mas por que isso? Você sabe da história que o povo, então, o povo hebreu estava se multiplicando em todo o Egito. E para que não se multiplicasse, tornasse um povo forte, o rei do Egito, então, procurou deter o crescimento dessa população. Mas, em momentos de apreensões, havia uma mãe que tinha uma fé gigante, uma fé tremenda. Ela não somente tinha fé, mas ela estava cheia de fé e cheia das promessas de Deus. Em segundo lugar, então, esta mulher era cheia de fé em Deus, não em si mesma, mas em Deus. E cheia de promessas, não dela mesma, mas promessas de Deus. Ela descansava nas promessas de Deus. Segundo os relatos bíblicos, o povo hebreu, então depois de José no Egito, se tornou ali uma família que ele trouxe, chamou seu pai Jacó, juntamente com os seus irmãos, se tornarem as 12 tribos ali no Egito, depois daquele período de seca, então realmente muitos morreram, mas a família de José foi preservada, eram mais ou menos 70 pessoas, 12 filhos de Jacó, e ali então passa-se muitos anos, 400 e poucos anos, passa reis do Egito, entra rei, sai rei, e assim durante mais de 400 anos, esse povo hebreu que eram 70, multiplica, são milhões agora, e nesse momento que nós estamos aqui, com esta mãe chamada Joquebede, vivendo esse período tão difícil que também o povo hebreu estava agora escravos, tornaram todos escravos, mas conheciam a promessa de Deus, porque ao levantar José, Deus já havia dado uma promessa a Abraão, Isaac, Jacó. Jacó então é dessa descendência, onde tem os seus 12 filhos, eles constituem esse povo hebreu que agora está ali debaixo de um rei no Egito, que tem uma ira e não conhece a história desse povo e quer subjugá-los. E ainda mais, por saber que eles estão se multiplicando e corre ameaças, ele quer deter o crescimento desse povo. Então, o que ele fazia? Decreta-se uma lei para que as parteiras matem todos os meninos. Mas não consegue. As parteiras eram tementes a Deus. Mas vejamos aqui, amados,
como que esse tempo foi de sofrimento. No capítulo 1 de Êxodo, você vai ver que esse tempo era de sofrimento e houve esse decreto, esse pedido do rei para que matasse todos os meninos. Em Êxodo capítulo 1, verso 14 ao 21, abra a sua Bíblia lá também, você verá que está exatamente descrito dessa forma. Diz lá no verso 14 do capítulo 1 de Êxodo: tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixe-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus e Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Nós observamos aqui, amados, que essas parteiras foram abençoadas porque não temeu o decreto do rei de matar todos os meninos. Como que elas poderiam fazer tamanha loucura? E por isso foi abençoado também as suas famílias. Eu te pergunto, nesse contexto, vivia Joquebede, a futura mãe de Moisés, e você teria coragem de ter filhos, quando o rei dizia: é para matar todos os meninos? Mas ele não fica contente com isso, amados. Não fica contente. Você vai ver então que, percebendo que isso não se concretiza, o rei agora vai pedir lá no capítulo 1, verso 22, ele vai fazer um outro pedido. Verso 22, por isso o faraó ordenou a todo o povo, agora é todo o povo, não era só as parteiras, todo o povo: lance ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Veja a loucura desse rei agora. Ele quer que todo o povo agora esteja observando. Não foi lançado o menino, agora então pegue aí, observe quem não lançou ainda, quem não jogou, é para jogar. Dentro deste contexto, eu te pergunto, você teria coragem de ter filhos? Você sonharia em ter filhos? Muito bem. Esta mãe chamada Joquebede, ela pensou em tudo, em todas estas coisas, todo o sofrimento que estavam vivendo, debaixo de escravidão, ameaças, e ela teve a alegria de querer ter filho com o seu esposo, porque ter filho é promessa do Senhor. Filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá para todo casal. É nesta alegria que ela viu a necessidade de ter filho e não temer o decreto do rei, porque esta mãe, ela vai ter o seu filho e ela vai guardá-lo por 3 meses. Que mulher de fé! Esta mãe chamada Joquebede. Mas vai passar os 3 meses e agora ela precisa dar um jeito, porque as autoridades podem descobrir que esse menino está vivo. E então nós vamos observar que vai acontecer o seguinte. Então, voltando no capítulo 2 de Êxodo, do versículo 1 até o 10, aonde nós lemos, você vai ver a história novamente que nós lemos, das atitudes de fé dessa mulher. Ela vai fazer então, amados, ela vai fazer um cesto de junco, com betume e piche. E este junco era uma planta muito comum nas costas do mar Mediterrâneo, e as margens do rio Nilo era muito comum. Serviam para tecer cestos, esteiras e assentos de cadeiras. O junco,
Agora, o betume era uma mistura líquida de alta viscosidade, cor escura e facilmente inflamável. Servia para tapar juntas de mosaicos e azulejos, e de pavimentos e paredes. Foi o mesmo utilizado por Noé na arca que ele construiu. O piche, aqui está falando também do piche colocado ali para preservar a cesta, se tornar impermeável, era uma substância de coloração negra, excessivamente grudenta, e então usou o piche, o betume, com a cesta feita de juncos. Ali então, esta mulher, esta mãe, chamada Joquebede, colocou o seu filho. Você teria coragem, ou você perguntaria que loucura desta mãe? Por outro lado, amados, na perspectiva divina, que tamanha fé desta mulher fazer isso, porque ela poderia já ter perdido o seu filho. Primeira ordem dada pelo rei não foi cumprida, mas ela corria risco de vida, e agora todos eram obrigados a jogar os seus filhos. E mesmo assim ela não teve medo de ter este filho. Você tomaria tal atitude? Esta mulher andou com fé do princípio ao fim, e por isso que ela também, ao fazer o cesto e colocar o seu menino, o seu filho, ela via que Deus iria preservar e guardar aquele menino. E aqui está a grande lição de fé. Ela sabia das promessas para a sua família, para a sua vida e para os seus filhos. Você, mãe, você sabe que Deus tem promessas para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Deus quer abençoar a sua vida, abençoar a sua família, salvar os seus filhos, salvar a sua família. São promessas de Deus de curar a sua família, de restaurar relacionamentos. Deus é um Deus de promessas e quer abençoar a família e futuras gerações. E por isso ele pode começar a fazer isso hoje. Na vida desta mulher começou naquele momento tão difícil, que para todos talvez seria um momento muito impossível. Mas queremos fazer aqui um parênteses para ir agora na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 23. Abra sua Bíblia no capítulo 11, verso 23. Aguente aí um pouco mais, porque aqui vai trazer a fé, agora bem esclarecida, na galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres ali eram colocados nesta galeria dos heróis da fé, porque viveram pela fé, crendo no invisível, no impossível, de que Deus, até se possível, ressuscitaria mortos. E neste impossível eles viveram, e chama-se isso fé, as quais então eles cumpriram o seu chamado e o propósito de Deus. Primeiro você tem o seu chamado por Deus, e depois você conhece o propósito de Deus. Eles realizaram tudo isso com alegria no coração. Dentre eles, amados, nós podemos destacar nesta galeria dos heróis da fé. Capítulo 11 de Hebreus vai falar sobre os heróis da fé. Ali estão Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José e os pais de Moisés, e dentre tantos outros mencionados. Mas o fato importante é que na galeria dos heróis da fé estão os feitos dos pais de Moisés. Está aí declarado, pelas quais não temeram um rei, mas por atitudes de fé eles não obedeceram e tiveram aquele filho, o filho da promessa. A fé, neste caso dos pais, foram importantíssimos, e especialmente a fé desta mulher, porque foi em tempos de grande risco e de perigo. E então em Hebreus capítulo 11, verso 23 até o versículo 28, que não somente a fé desses pais, mas a fé do seu filho,
o atingiu de certa forma que ele foi um homem notório também, que consta na galeria dos heróis da fé. Este chama-se Moisés. Vamos ler então Hebreus 11, do versículo 23, capítulo 11, verso 23 ao 28. Diz assim o texto: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, agora já vai falar do filho, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Observe-se aqui, amados, a história ela vai se unindo. Esse filho vai ser realmente resgatado do rio e ele vai ter realmente a promessa de Deus cumprida na sua vida. É interessante notar que esta mãe que teve a fé em Deus, ela vai ver se concretizar a promessa de Deus. Ver o seu filho são e salvo e um grande homem, proeminente, não somente na sociedade, mas na história de um povo inteiro, o povo hebreu, o povo de Israel. E ele, então, ele vai ser cuidado na casa de Faraó, porque a filha de Faraó vai ver aquele menino no rio, e vai tomar o cesto, e interessante notar que a irmã de Moisés estava acompanhando, ela era mais velha que ele então, neste caso, ela está acompanhando, diz o texto lá, que acompanhou o cesto até chegar perto da filha de Faraó, quando alcança aquele cesto e também juntamente vem ao seu encontro a irmã de Moisés, Miriam. E logo ela declara assim, você quer que eu procure alguém dentre o povo hebreu? Porque a filha de Faraó observou que aquela criança era do povo hebreu. E a Miriam, então, a irmã de Moisés, pede para a rainha, quer que eu vá procurar dentre o povo hebreu uma senhora, uma pessoa que possa cuidar desta criança? E a filha do faraó permitiu que a irmã de Moisés fosse procurar dentre o seu povo, mas ela foi chamar a própria mãe de Moisés. E aí então a mãe de Moisés vem e então vai receber um salário, porque a rainha, a filha de Faraó, ela disse, eu pagarei tudo para que esta mulher cuide dessa criança, porque ele era bonito e Deus estava ali preservando. E então Moisés vai crescer em toda a ciência e história, cultura religiosa da nação egípcia. Ele vai ser educado na casa de Faraó, porém a mãe Joquebede estará lá para educar este filho. Eu digo para você que esta mãe era uma mãe de fé porque não temeu o perigo e ela foi achada como um instrumento de Deus para cuidar do seu próprio filho, agora na casa do inimigo, do rei do Egito, e ainda sendo pago por ele para educar o seu próprio filho. E ali então ela pôde educar o seu filho desde a infância a temer a Deus, a honrar a Deus, a ter fé nas promessas de Deus. Tudo isso vai ficar inculcado na cabeça de Moisés, no seu coração, do amor desta mãe e da sua fé no Deus que chamou os seus antepassados. Porque Moisés nunca vai esquecer disso. E quando aqui então, em Hebreus capítulo 11, versículo aqui seguintes, vai dizer, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Ele sabia de quem era filho, ele sabia das suas origens. E preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo, considerou a desonra, riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Está vendo, irmãos e irmãs?
Mas Moisés, este filho, ele foi alcançado no seu coração pela oração, pelo ensino desta mãe, que teve fé. Este filho não negociou a sua fé. Ele antes rejeitou todas as iguarias do pecado, do poder do Egito, e para ser considerado como um dos hebreus, escravos. Ele rejeitou toda esta glória. Vocês sabem da história dele, que ele foi, então, ele fugiu do Egito para se tornar um pastor de ovelhas e futuramente se tornar o grande libertador, porque no tempo exato Deus vai levantá-lo para ser o grande libertador ali, para que realmente esse povo hebreu pudesse ser libertado. A história é linda, mas nem sempre tem um fundo de beleza, de só alegria. Tem muitas tristezas, tem muitas angústias, tem muitas ameaças, mas o que não pode faltar é fé. É a fé em Deus, é fé nas promessas de Deus. Mães, que não falte a fé no seu coração. Pais, irmãos e irmãs, filhos e filhas, que não possa faltar fé no Deus a quem nós servimos e a Jesus Cristo, que é o Pai, é o consumador da fé. Ele mesmo fez toda a obra da salvação para que nós pudéssemos existir hoje, confiarmos unicamente nestas palavras, pois Deus usou os profetas do passado e na pessoa de Jesus fez cumprir todas as promessas ditas do passado, e Ele quer cumprir na sua vida também. Amém? Quero orar então nesse instante por todas vocês, pedindo que Deus esteja alcançando não somente vocês, mas aos pais, aos filhos, a toda a igreja que está nos assistindo nesse momento. Vamos orar. Feche teus olhos. Querido e maravilhoso Senhor, eu venho rogar ao Senhor que alcance esta família, especialmente as mães, aos pais, todos os filhos, netos e netas, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Agora, Senhor, venha sobre este coração e traga-lhe a restauração das forças físicas, pois talvez de tantas tarefas, de tantas pressões externas, ela está afadigada do seu trabalho, das coisas desta vida, mas fortaleça, restaure as forças, o vigor físico desta mãe, desta família também, deste filho. Nós oramos pedindo que o Senhor ajude e as abençoe grandemente, Senhor. Venha fortalecer a fé, Senhor, o amor em Ti, Senhor, porque o Senhor tem promessas grandiosas. Se elas perderam a fé, perderam a esperança, que volte, Deus, essa promessa no coração deste amor tão grande, por saber que o Senhor tem promessas de vida e não de morte, de bênçãos e não de maldições sobre a família. Então alcance esta família, no nome de Jesus, alcance o coração desta mulher, restaurando a sua fé, a sua alegria. No nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoá-las todas, trazendo a salvação na sua vida, na sua família. No nome de Jesus Cristo, é o nosso pedido, é a nossa oração, é a nossa gratidão por todas elas também, no nome de Jesus. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, amados irmãos e irmãs em Cristo. Que Deus possa estar protegendo e guardando as nossas vidas. Continue orando para que possamos logo em breve retornarmos às atividades. Estamos aguardando as orientações governamentais quanto ao distanciamento, ao ajuntamento, e assim que tiver livre, né, nas escolas e também no comércio, vai dar sinal para nós também estarmos aqui livres.
Amém? Então, enquanto isso, oremos pelo Brasil, pelas nações, pelos países, por aqueles que estão perdendo seus entes queridos. Continue em oração, amados. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Tenha um bom domingo e um bom início de semana. Até lá, na próxima semana, as programações, quarta e quinta, continuam normalmente, às 8h30 da noite. Sexta-feira, a reunião com jovens. E domingo, se Deus permitir, estaremos novamente aqui. Grande abraço, a paz do Senhor.